Olá, paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras, mais uma vez aqui com os amados, aqui quem fala é o irmão Flávio Elias, trazendo mais um estudo da parte de Deus. Hoje nós vamos falar sobre lua e sol, lei e graça. O texto inicial para esse estudo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Vamos à leitura, meus amados, que diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, meus amados, nós vemos aqui que quando Paulo escreve essas cartas, as cartas são direcionadas às igrejas, né? Então aqui quando ele diz assim, porque todos vós que? Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, eram o que? Agora eles fazem parte, são filhos da luz e filhos do dia. E ele diz em seguida, nós não somos da noite mais e nem das trevas. Então aqui nós já vemos uma dualidade aqui, né? Entre luz e trevas, entre noite e dia. Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, vamos ver que eles viviam debaixo de lei. E aqui a noite está apontando para quê? Para a lei. Por que para a lei? Né? À noite vem lua e na lei existia festas da lua nova. A lei, todas as festas eram através da lua. Todo mês existia a festa da lua nova. Então está nos apontando para a lei, né? E aqui essa dualidade entre trevas e luz, dia e noite, nós vamos ver lá no início, aqui embaixo em Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus que era boa a luz. E se fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do dia primeiro. Então aqui desde o princípio nós já vemos essa dualidade. Mas vamos aqui analisar algo. Que luz é essa? Se os luminares foram feitos no quarto dia da criação do Eterno. Essa luz aqui, meus amados, é o Filho do nosso Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Como assim, irmão? Lá em João 8,12 diz a nós: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz de vida. Então Cristo, quando ele dizia desde o princípio eu estar contigo, Pai. Então essa luz, o verbo que saiu da boca de Deus, haja luz, era Cristo. Então tão provável que Deus fez separação entre trevas, o inimigo maligno, nos indicando para as coisas do mal, e a luz. E viu Deus que a luz era boa. E chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. E aí nós vamos ver essa dualidade. E vai ter toda essa dualidade do início de Gênesis até o tempo do fim, Até Apocalipse nós vamos ver essas dualidades, Esses dois povos, esses gradianos. E vamos aqui a esse assunto. A luz levando para a graça, que é Cristo Jesus. E as trevas levando para a lei, a qual o povo judaico vivia, debaixo da lei, a lua que trazia as festas fixas de Israel. Então, meus amados, tem outro texto aqui, em Isaías 9,2, que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam em terra de sombra da morte, uma luz brilhou sobre eles. Então, o que nós aprendemos aqui? Os que andavam em trevas viu uma grande luz. O que vivia debaixo da lei viu uma grande luz. Quem? Cristo, Cristo. Aqueles que jaziam em trevas, uma grande luz, esteve sobre aquela cidade, A luz cobre os lugares mais escuros, que é Cristo, que é a graça, que abundantemente é melhor do que a lei. E aqui vai dizer, que habitava em terra de sombra de morte. Por que terra de sombra de morte? Porque a lei representa a sombra. A lei vai representar a sombra, E por que morte? Quando lá em Romanos, Gálatas, somente em Romanos, Paulo escreve, Romanos 7, ele faz uma pergunta, Ele diz assim: a lei é pecado? De forma nenhuma, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. A lei, meus amados, ela foi feita para mostrar o pecado, a condenação do povo,
Ninguém era digno. Quem estava debaixo de lei estava debaixo de condenação, debaixo de pecado. A lei não tem poder nenhum para salvar. Porque quando diz assim a morte, né? A morte, porque lá em Romanos 8:2 diz: o Espírito de vida que é Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. Nos livra da lei do pecado e da morte. Então, ele vai dizer aqui: a luz brilhou sobre eles. Então, a graça abundantemente brilhou. E muitos aceitaram. Nós podemos ver aqui também, João 12:46, que vai dizer assim: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça na lei. Né? Todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Porque estavam debaixo desse jugo pesado. Por mais que eles quisessem cumprir, mas o pecado era constantemente na vida deles. Por isso, lá em Malaquias 4:2, fala assim: mas para vós, os que temes o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis, como um bezerro da estrebaria. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo é o sol da justiça, Ele é quem vem, né? Então provável que o sol, a lua e as estrelas foram feitos no quarto dia. Os luminares foram feitos no quarto dia e Cristo veio no quarto milênio, sendo o sol da justiça sobre as nossas vidas. Quando nós vemos aqui em Isaías, meus amados, 30, versículo 26, que diz assim: a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como uma luz de 7 dias, no dia que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, o que é que nós vemos aqui? Né? Nós vemos aqui que Isaías 30 está nos indicando o milênio, está nos levando para o milênio. É como ele quisesse dizer que no milênio, né, a lua e o sol estarão juntos. A lua vai estar com o mesmo brilho do sol, né, mas sendo que a luz do sol será 7 vezes maior. Olha só. 7, o número 7 é o número da perfeição, nos apontando para Cristo e querendo mostrar que a graça é 7 vezes melhor do que a lei, ou abundantemente melhor. E ainda vai dizer assim, com a luz de 7 dias, ele vai mostrar a criação, a qual Gênesis nós vimos lá primeiro, né? A luz já existia. Então, os 7 períodos, né, de tempo, de 7 milênios, a luz estava sobre a terra. A luz estava sobre a terra até chegar um tempo determinado que ela viria a aparecer, a qual nós vimos aqui em Malaquias 4:2, né? Porque nascerá o sol da justiça e trará a cura sobre suas asas. E nós vemos também que ele vai dizer que ele fez a ferida, né? A ferida do seu povo, ele vai curar. Ele mesmo causou, né? E vai curar. Por quê? Cura a chaga da sua ferida. E faz ligar. Isso tem uma ligação, meus amados, com o quê? Com Oséias. Oséias 6:1 diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos sarará, Ele feriu e nos atará a ferida, ou nos curará, né? Vai curar a nossa ferida. Que ferida é essa? Quando nós deixarmos esse corpo corruptível e se revestir da incorruptibilidade, né? Corpos glorificados. Essa ferida que o mundo deixa em nós, que é o pecado, naquele grande dia, Ele vai curar, né? A própria ferida que Ele deixou sobre nós, Ele vai sarar ela. Ele vai sarar. Por isso, a luz abundantemente, a graça é melhor do que a lei, que são sombras. Se é sombra, o sol vai estar na frente para poder refletir a sombra atrás de você. Então ela está indicando que algo futuro, sempre a lei, a lua, vai estar indicando algo que está à frente, né? Porque quando nós vemos aqui em Apocalipse 12, no versículo 1, diz assim: um grande sinal foi visto no céu, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e dela e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas.
esta mulher aqui vestida só a igreja revestida, o sol sobre sua cabeça, né, que é Cristo, que é a cabeça da igreja, a lua debaixo dos seus pés, que é a lei que já passou, ela está embaixo dos pés, né, e a coroa com 12 estrelas que vai representar os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos vai nos mostrar. Também nós vemos também que lá em João, no Evangelho de João, né, no começo de João, João fala ali, né, fala que a palavra era a fonte de vida, que ela trazia a vida, que a luz veio para todos. E ele diz assim, a luz brilhará na escuridão e as trevas não conseguirá apagá-la. Olha só, ele queria dizer o quê? Que a luz resplandece nas trevas, ou seja, a luz resplandece sobre a lei. E a lei não tem como prevalecer sobre ela. João, na sua carta, né, o Evangelho de João, escreve falando sobre isso. Então nós vemos aqui que o sol representa a graça, que é Cristo. A lua representa a lei, a noite e as trevas, no Velho Testamento. E nós podemos fazer uma analogia aqui, meus amados. O dia, ele tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Então, são 12 horas do dia e 12 horas da noite. 12 horas da noite vai representar a lei que está sobre as 12 tribos. Por isso, no Velho Testamento existia 12 tribos, representando 12 horas da noite, né? Sombra. E 12 horas do dia vai representar os 12 apóstolos, que representa a graça, sol, dia, nos apontando para a realidade. Então essa analogia aqui, 12 horas do dia, 12 apóstolos, 12 horas da noite, as 12 tribos, um representando a lei e outros representando a graça. 24, junção, né? A divisão de dias, e 24 vezes 6 vai dar 144 mil, a tonalidade do povo de Deus, desde Gênesis até o último eleito que seria salvo. Então, é esse os estudos que eu trago para vocês hoje, né? Sobre lua e sol, graça e lei, né? A dualidade que desde o início vem se travando. O Velho Testamento, debaixo da lua nova, das festas fixas. E nós, né? É tão provável que Isaías 60 fala que levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. No milênio, até no milênio, as nações caminharão na nossa luz, que é a igreja. A igreja é a luz que vai refletir sobre as nações que ainda estão debaixo de um jugo, né, de lei. A lei sendo imposta para eles seguirem, para que futuramente fossem salvos se andasse conforme a vontade de Cristo Jesus, a qual estaria reinando sobre eles naquele grande dia. Fiquem todos na paz. Até os próximos estudos. Compartilhe, comente e deixe seu like.